Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, terça-feira, dia 28 de junho, o Ibovespa fechou o pregão de hoje em alta 1,55, quase devolveu na totalidade a queda que a gente observou no mercado no pregão de ontem. Ontem a gente caiu 1,72 e hoje a gente devolveu aí 1,55 de alta para o nosso mercado. Esse ambiente positivo no nosso mercado também foi refletido pelo um ambiente positivo nas bolsas internacionais. As bolsas americanas também tiveram um dia de forte valorização na sessão de hoje. O dólar no nosso mercado, pessoal, derreteu. A gente saiu de 3,39 no dólar comercial no pregão de ontem para 3,30 hoje. E no dólar futuro a gente saiu de 3.397 no pregão de ontem para 3.305 no pregão de hoje. Ou seja, 92 pontos de queda no dólar futuro e 9 centavos de queda no dólar comercial, certo? Um forte movimento aí de queda para a moeda americana no nosso mercado no pregão de hoje. E o fluxo, pessoal? Fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha não entrou nessa onda positiva observada no mercado. Eles venderam no mercado à vista quase 200 milhões de reais. Então, ainda tem um clima de desconfiança por parte desses players que atuam no nosso mercado. Eles atuaram na ponta vendedora, enquanto o nosso índice teve aí uma recuperação, né, principalmente desses dois últimos dias de forte queda no nosso mercado. A gente teve um dia de recuperação no pregão de hoje, só que eles ainda estão desconfiados dessa movimentação. Eles atuaram na ponta vendedora no mercado à vista e no mercado futuro eles atuaram na ponta compradora, em menos força em relação ao mercado à vista, né? No caso aqui o Ibovespa futuro um pouco mais de 77 milhões de reais em compras. E olha a expertise desse pessoal. Olha aqui, volume médio de variação que eles tiveram nas ações que eles andaram na ponta compradora hoje, pessoal, 2,38. Na ponta vendedora, 1,12. Mesmo com todo esse volume vendedor que a gente observou aqui, eles conseguiram ficar praticamente no 0 a 0. O que eles perderam nas ações que eles andaram na ponta vendedora, eles conseguiram ter aí de ganho nas ações que eles andaram na ponta compradora, mesmo com um volume bem menor do que são as vendas observadas no pregão de hoje. O que pesou na balança aqui para as vendas foram as ações de Brasil Foods, Ultrapar e Croton. Ajudou aí a reduzir um pouco esse saldo negativo deles nas ações que eles atuaram na ponta vendedora. E na ponta compradora, a única que teve aqui destoada da valorização foi as ações da Fibria, com uma queda superior a 3%, muito em função também que a moeda americana teve uma forte desvalorização no mercado hoje e como exportadora ela foi atingida por esse comportamento. Bom, no mercado à vista então, eles tiveram praticamente 0 a 0 nessa movimentação. Eles atuaram fortemente na compra de Itaúsa. Lembra que a gente tinha observado que ontem eles estavam comprando também Itaúsa e venderam com muito mais força as ações de Itaú, né? A gente chegou a observar que foram quase 50 milhões de Itaúsa na ponta compradora e quase 150, um pouco mais de 140 milhões de reais na ponta vendedora de Itaú. Hoje foi a mesma coisa, só que hoje eles tiveram uma ponta compradora mais forte, né? Para as ações de Itaúsa, o ativo chegou a fechar valorizado um pouco mais de 2%. No caso aqui, as ações ordinárias de Petrobras e Vale, eles atuaram na ponta compradora, né? Então, quer dizer, as ações preferenciais ainda não apareceram nessa lista, inclusive, tanto Petrobras e Vale tiveram volumes aqui um pouco negativo para Petrobras preferencial e um pouco positivo na Vale preferencial. Eles não chegaram nem a figurar aqui, chegaram a ser menos de 2 milhões de reais, se não me engano a Vale foi cerca de 200 mil reais, também um volume bem pequeno. E na ponta vendedora, novamente, as ações do setor bancário, concentrando aqui no caso em Bradesco e Itaú, certo? E Ambev, que eles tinham atuado na ponta compradora no pregão de ontem. Ontem a gente percebeu que a gente teve aquela queda expressiva, né, no mercado, e Ambev foi o segundo ativo de maior volume comprador por parte deles, um pouco mais de 20 milhões de reais. Diante de tantas vendas, o ativo teve uma valorização de pouco mais de 1%, certo? E hoje o ativo voltou a se valorizar, quase meio, né, 0,4%, só que hoje eles atuaram novamente na ponta vendedora de Ambev. Então, quer dizer, eles já estão, entre aspas, não acreditando tanto nessa alta pro ativo no nosso mercado. Eles estão vendendo os ativos de maior peso, ó, Ambev, Bradesco e Itaú. Somente essas três ações especificamente
é quase 30% do volume da nossa bolsa atualmente, ok? Vamos olhar aqui agora os nossos contratos? Pessoal, começaram com o volume comprador para o Ibovespa Futuro, inclusive a gente abriu com um gap bem forte de alta no pregão de hoje, né? Na primeira hora do pregão de hoje a gente já tinha se valorizado praticamente 1.000 pontos em relação ao fechamento do dia de ontem, né? 1.010 pontos, e depois disso o Ibovespa Futuro ainda teve mais um gás, chegou a bater aqui 51.100 e depois disso ficou num movimento bem lateralizado, né? Durante todo o restante do pregão de hoje. Na última hora do pregão de hoje ele ainda teve aí um fôlegozinho de ficar de 850, 50.850, 51.020, né? 170 pontos de valorização nessa última hora de pregão, e esse fluxo comprador por parte dos corretores estrangeiros que a gente acompanha propiciou a eles aqui uma projeção, né, de lucro de cerca de 140 pontos pelo preço médio, que eles ficaram em 50.881. Só que a projeção que eles ganharam no Ibovespa Futuro, eles devolveram no dólar futuro. Por quê? Eles tiveram a ponta positiva na primeira hora do pregão, a gente chegou a cair forte, mais de 50 pontos na primeira hora em relação ao fechamento do pregão de ontem, né? Quase 56, 57 pontos aí, e a direção da moeda americana foi descendente praticamente o dia todo. É claro que de meio-dia, né, 1h da tarde até o final do pregão, a gente teve uma variação de 8 pontos somente, certo? Em base horária. E eles estavam atuando na ponta vendedora até as 5 horas da tarde, eles ainda estavam na ponta vendedora, um pouco mais de 2 milhões de reais, e uma projeção de lucro de cerca de 700 mil reais, só que na hora final eles resolveram zerar essa ponta vendedora, ficaram aí com um saldo positivo um pouco mais de 800 mil, e essa projeção foi quase 300 mil de ponta negativa para as operações no pregão de hoje. Vamos falar novamente aqui em base diária dos nossos contratos? Olha, pessoal, no dólar eles tiveram aqui mais um pregão de compras, né? Nem que seja 800 mil, eles já estão acumulados para esse contrato quase 70 milhões de reais. Então significa o quê? Que nessa ponta do contrato aqui, que a gente percebe que essa base aqui do contrato N, que vai vencer daqui 2 dias, eles tiveram aí o quê? Um volume comprador interessante. Então eles estão o quê? Eles estão perdendo dinheiro. Por quê? Esse fluxo aqui, ele não está condizendo com a evolução da moeda americana. Lembrando que nesse contrato atual, eles estão para o dólar futuro com preço médio em 3.475 para esse contrato. E a gente fechou hoje com uma mínima do contrato 3.304, certo? Eles estão com quase 170 pontos de projeção de loss. Isso dá mais ou menos 169 milhões de reais para esse contrato N de navio de prejuízo por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Só um adendo, pessoal, que no contrato anterior eles compraram mais de 300 milhões de reais, inclusive a gente tem o gráfico deles aqui, ó. Esse aqui foi o contrato anterior, que foi o contrato M de Maria, eles terminaram com quase 370, né, mais de 370 milhões de reais na ponta compradora. Eles conseguiram nesse contrato aqui ter uma projeção de lucro pelo preço médio de 240 milhões de reais. Vocês percebam que o volume por parte deles, a gente fala na casa de milhões com muita facilidade. Então, essa projeção de lucro do contrato anterior foi de 240 e desse contrato atual, no momento, a gente está tendo aqui 169 milhões de reais de projeção de prejuízo. Então, quer dizer, 240 no contrato anterior, menos praticamente 170 aqui, eles ainda têm, em tese, entre esses dois contratos, uma gordura de cerca de 70 milhões de reais. Vamos observar, porque amanhã vai ser o último dia de liquidez para esse contrato, né? Porque na quarta-feira já vai entrar o contrato novo do dólar futuro. E se a gente observar aqui, nesse contrato, pessoal, a gente chegou a cair 300 pontos. A gente saiu de 3.604, foi o dia que começou a ter liquidez, né, por parte deles, foi no dia 30, e a gente está aqui com 3.304,5, ou seja, a gente caiu 299 pontos e meio para esse contrato do dólar. Em relação ao contrato do índice futuro, a gente teve aí a recuperação do mercado no pregão de hoje e esse volume comprador por parte deles de pouco mais de 77 milhões de reais. No índice futuro, eles estão o quê? Com uma projeção de loss, porque o preço médio deles no Ibovespa Futuro está em 50.790, certo? E a gente fechou hoje em 51.020. Então eles estão tendo uma projeção de prejuízo aqui de 230 pontos para esse contrato.
o que dá mais ou menos cerca de 3 milhões e 200 mil reais de projeção de prejuízo atualmente nesse contrato do Ibovespa Futuro, ok? Vamos voltar lá para os nossos ativos. Então a gente já percebeu aqui que essa movimentação hoje foi uma movimentação bem técnica por parte deles. O mercado subiu, venderam no mercado à vista, mesmo vendendo no mercado à vista, eles não tiveram projeção de prejuízo, conseguiram aí soltar os ativos e ainda conseguiram ter uma projeção de um pequeno lucro aqui, pouco mais de 190 mil reais. E nas opções, pessoal, olha, conseguiram ter praticamente 500 mil, né, meio milhão de reais de projeção de lucro nas opções da Petrobras e também um pouco mais de 150 mil nas opções de Vale. O que a gente percebeu aqui? No caso de Petrobras, eles tiveram uma ponta compradora, né? Porque compraram calls e também venderam puts, então esse venda de put é projeção de alta. A gente teve aqui praticamente 2 milhões e 900, quase 2 milhões e 900 de projeção de alta para as opções de Petrobras. No caso de Vale, o ímpeto foi um pouco menor. A gente teve aqui também venda de puts, que é a projeção de alta. A gente teve aqui um pouco mais de 1 milhão e 400 de projeção de alta nas opções de Vale. Vamos olhar aqui o nosso quadro. Em Petrobras, as opções que eles atuaram na ponta compradora tiveram uma valorização média de 15,62 e as opções que eles atuaram na ponta vendedora tiveram uma desvalorização média de 2,65. Então eles conseguiram ganhar dinheiro nas duas pontas. Lembrando que Petrobras teve valorização do ativo no pregão de hoje e eles conseguiram ganhar nas duas pontas, inclusive na ponta vendedora. É isso que mostra a expertise desse tipo de investidor que atua no nosso mercado. No caso de Vale, pessoal, as opções que eles atuaram na ponta compradora, variação média de 12,65 e variação média de 1%, no caso aqui eles perderam dinheiro nas opções que eles atuaram na ponta vendedora, mas foi um volume bem pequeno, né? Cerca de pouco mais de 9 mil reais nas opções de Vale, então eles tiveram aí lucro tanto para as opções de Petrobras quanto das opções de Vale, conforme a gente viu aí no nosso quadro. Ok, pessoal? Vamos ficar atento. Hoje foi um dia de recuperação do mercado, só que a gente não conseguiu perceber aí o fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, alinhado com esse movimento. Ok? Forte abraço a todos e até o nosso próximo boletim.